Você já parou para perceber que a sua cabeça nunca fica em silêncio? Ela está sempre falando, está sempre processando alguma coisa. E na maioria das vezes, ela não está te ajudando, ela está te sabotando. E o pior, você nem percebe. Hoje eu quero te mostrar uma coisa simples, sem enrolação, sem teoria complicada. Uma coisa que, quando eu entendi de verdade, mudou a forma como eu tomo decisão, como eu encaro os problemas, como eu me relaciono com as pessoas e, principalmente, como eu me relaciono comigo mesmo. E tudo começa com uma pergunta. Há alguns anos atrás, eu estava num momento que eu chamaria de piloto automático. Eu acordava, eu trabalhava, eu dormia. Eu acordava, eu trabalhava, eu dormia. A vida estava acontecendo. Mas sabe quando você não está presente nela? Eu estava só reagindo. E num dia comum, eu estava ouvindo um áudio no carro. Aqueles que você coloca e fica no automático também. Aí uma frase me parou do nada. Simplesmente do nada. Era de um empresário americano, Jerome, falando. Aí ele disse, a qualidade da sua vida é determinada pelas perguntas que você faz. Aí eu lembro que eu dei uma travada. Eu voltei o áudio para ouvir de novo, para ver se eu conseguia entender o que ele estava querendo explicar. Aí eu dei aquela bugada básica e falei, ué, pergunta, só isso? Parece simples demais para ser verdade, eu pensei. E é exatamente aí que mora o erro. A gente descarta o simples, porque a gente acha que transformação tem que ser complicada. Tem que ter dor, tem que ser difícil, mas eu falo para você, não tem. Porque o que de fato pode mudar tudo, talvez seja uma pergunta diferente. Deixa eu explicar para você como isso funciona na prática. A sua mente não é um arquivo, ela é um motor de busca. Ela foi projetada para encontrar respostas, mas ela só encontra respostas para aquilo que você pergunta. Se você não pergunta nada, ela não busca nada. Você faz a pergunta errada. Se você faz a pergunta errada, ela entrega o resultado errado. Pensa assim, ó. Você abre um buscador no celular e digita alguma coisa. O buscador não julga. Ele não vai te falar, essa é uma busca ruim. Ou você deveria pesquisar outra coisa. Ele simplesmente busca e entrega com base naquilo que você digitou. A sua mente funciona exatamente igual. Exemplo, você acorda de manhã e pensa, por que a minha vida não anda? Sua mente vai trabalhar o dia inteiro coletando evidências que a sua vida não anda. Ela vai encontrar no trânsito, ela vai encontrar na fatura do cartão, vai encontrar no silêncio de alguém que não te respondeu. E é simples, porque você deu o comando e ela simplesmente vai obedecer. Agora olha a diferença. Se você acorda e pergunta, o que eu posso fazer hoje que me aproxima de onde eu quero chegar? Olha que diferença. O motor começa a trabalhar diferente. Ele começa a filtrar oportunidades, começa a conectar informações que antes pareciam despercebidas. Ele começa a te dar energia, porque agora ele tem uma direção. A realidade lá fora pode ser exatamente a mesma. O trânsito é o mesmo, a fatura é a mesma, as pessoas são as mesmas. Mas você muda, porque a pergunta mudou. E isso que eu estou falando para você não é papo de autoajuda. Isso tem nome científico. O sistema reticular ativador é uma estrutura no seu cérebro responsável por filtrar os milhões de informações que você recebe por segundos. Ele opera com base naquilo que você considera relevante. E o que define relevância? Os comandos que você dá e as perguntas que você faz. Agora eu preciso falar algo que a maioria das pessoas ignora. Existe um tipo de pergunta silenciosa, que você não conhece como uma pergunta. E você acha que é só um pensamento passando, mas que está moldando a sua vida todos os dias. São perguntas automáticas. Perguntas que viraram hábito mental. E elas são as mais perigosas, justamente porque a gente não as vê. Sabe quando vem aquele pensamento, por que as coisas boas nunca acontecem para mim? Ou porque eu sempre travo na hora H? Ou porque nunca ninguém enxerga o meu valor? Essas são perguntas e elas têm uma armadilha escondido dentro delas. Anota isso. Toda pergunta carrega uma premissa. E a mente aceita essa premissa antes mesmo de investigar se ela é real. Quando você pergunta, por que ninguém enxerga o meu valor? Você não está investigando se isso é verdade. Você já decidiu que é uma verdade e só pediu para a mente confirmar. Isso tem um nome, se chama viés de confirmação. A mente não busca a verdade. Ela busca confirmação daquilo que você já acredita. E as perguntas que você faz em looping são o solo onde essas crenças crescem. Você consegue entender?
Então, enquanto você ficar repetindo as mesmas perguntas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Não porque você não tenha capacidade, não porque o mundo seja injusto com você especificamente, mas porque você está mandando a sua mente buscar no lugar errado. Tem 2 tipos de pergunta, e elas te colocam completamente num lugar diferente na sua própria vida. A primeira são perguntas de quem está na posição de vítima. Perguntas do tipo: por que isso sempre acontece comigo? Por que eu nunca consigo? Quando é que vai ser a minha vez? E as segundas são quem está na posição de criador. Olha a diferença. O que eu posso aprender com isso? Qual é a minha parte nessa criação? O que está sob o meu controle agora? E a diferença não é o otimismo, é posicionamento. Quem faz perguntas de vítima transfere o poder para a circunstância. Fica esperando que algo de fora mude para que a sua vida possa melhorar. Quem faz perguntas de criador assume o poder de volta. Não ignora o que aconteceu. Não finge que está tudo bem, mas pergunta: e agora? O que eu faço com isso? Eu sei que tem gente que vai pensar, mas tem coisa que acontece e eu realmente não tenho culpa. E eu concordo totalmente com você. Ninguém aqui está falando que você tem culpa de tudo. Existem tragédias sim, tem injustiça e tem coisas que fogem do nosso controle. E o que você tem não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade sobre o como você responde o que acontece, entende? A pergunta, por que isso aconteceu comigo, não te dá nenhum poder. A pergunta, e agora, o que eu faço? Ela te devolve tudo. Faz sentido para você? Agora eu quero ir num nível mais fundo. A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo perguntas como ter. Como eu ganho mais? Como eu consigo ter aquele resultado? Como eu chego lá? Olha que louco. As perguntas que realmente transformam são sobre ser. Como você ser. Guarda isso. Quem eu preciso me tornar para que esses resultados sejam uma consequência natural? Que tipo de pessoa eu estou sendo no meu dia a dia? Eu estou crescendo ou estou sobrevivendo? Eu estou me tornando alguém que eu mesmo admiraria? Essas perguntas, elas mexem na sua identidade. E identidade é tudo. Porque você não age de acordo com os seus objetivos. Você age de acordo com quem você acredita que é. Uma pessoa que no fundo acredita que não merece prosperidade, pode até conquistar algo, mas ela vai se sabotar. Vai gastar tudo. Vai encontrar um jeito de voltar pro lugar que a identidade dela acredita que seja o lugar certo. Uma pessoa que acredita que não merece um relacionamento saudável, pode até encontrar alguém incrível, mas ela vai testar, vai criar conflito, ela vai afastar. Porque por dentro, a voz diz, isso não é pra mim. Isso é fato, gente. Então, antes de perguntar como chegar em algum lugar, vale a pena perguntar quem eu preciso ser para que esse lugar faça sentido para mim. Teoria sem prática não serve de nada. Então eu vou te dar algo concreto. 6 perguntas. 3 de manhã, 3 à noite. Menos de 2 minutos por dia. De manhã antes de pegar o celular. Primeiro, o que é mais importante para mim hoje? Essa pergunta te dá foco. Num mundo que te bombardeia com notificação, com urgência alheia, com informação que não tem nada a ver com a sua vida. Saber o que importa para você é um ato de poder. Segunda, quem eu escolho ser hoje? Não o que você vai fazer. Quem você vai ser enquanto faz. Você não pode executar uma tarefa como alguém no automático. Ou como alguém presente e comprometido. A ação é a mesma. A energia é completamente diferente. Terceiro, o que eu posso contribuir hoje? Essa pergunta te tira de dentro de você mesmo. E quando você sai do foco em si e direciona para a distribuição, algo muda. A vida começa a responder diferente, sem dúvida. À noite, antes de dormir, primeira pergunta. Eu dei o meu melhor hoje? Não com o olhar do mundo, mas com o seu olhar dentro da sua circunstância. Com o que você tinha disponível. Segundo, o que eu aprendi hoje? Todos os dias tem uma lição, mas só colhe quem pergunta. Terceira e última, pelo que eu sou grato? Talvez essa seja a mais poderosa. Gratidão não é positivismo vazio. É um redirecionamento real de um sistema de busca da sua mente. Quando você pergunta pelo que é grato, ela busca a abundância e sempre encontra alguma coisa, sem dúvida. 6 perguntas, 30 dias, e eu te garanto, você não vai ser a mesma pessoa. Antes de encerrar, eu preciso falar do tipo de pergunta mais difícil, a que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Não porque não sabe fazer, mas porque tem medo da resposta.
O que eu estou tolerando que eu não deveria? Que verdade eu estou fingindo não ver? O que eu teria que mudar se eu fosse realmente honesto comigo? Essas perguntas doem, mas são elas que antecedem grandemente a transformação. Nenhum hábito destrutivo é superado sem a pergunta honesta. O que eu estou tentando evitar sentir com isso? O que eu estou tentando evitar sentir com isso? Nenhuma situação que te diminui é deixada para trás sem uma pergunta corajosa. Uma pergunta do tipo: por que eu continuo aceitando isso? Seja um relacionamento, um serviço, não sei. Nenhum salto real acontece se você não se perguntar o que em mim ainda está me segurando. Jim Rohn dizia que a dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Eu completo: a dor de uma pergunta honesta dura um momento. A dor de nunca ter perguntado dura uma vida inteira. A sua mente está funcionando agora. Ela está buscando alguma coisa. A questão é, você escolheu o que ela busca ou deixou no automático? Muda a pergunta, muda a busca, muda o resultado. Simples assim. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários qual das 6 perguntas você vai começar a fazer a partir de hoje para você mesmo. Eu me chamo Thiago Bitu e nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Muito obrigado por ter ficado até aqui.